Oi, 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 pessoal, boa noite, tudo bem? Faz tempo que não aparecemos por aqui, mas devido a algumas solicitações, nós resolvemos fazer um vídeo falando sobre a organização das conferências de assistência social desse ano, certo? Vou esperar uns minutinhos para ver se alguém entra aqui. E, de qualquer forma, essa live vai ficar salva tanto aqui para o pessoal do Facebook como aqui no Instagram. E o intuito é, na verdade, de conversar um pouco sobre a dinâmica desse ano, que ela está bem diferente dos outros anos, falar um pouquinho sobre o tema e trazer para vocês aí um pouco sobre. Muita gente me pergunta o que fazer nos eixos, né, na hora da discussão e tudo mais. Então, quem sabe clarear um pouquinho para vocês a respeito disso, tá certo? Então, vamos lá. O que mudou basicamente esse ano a respeito das conferências de assistência social? Muita gente me perguntou, porque no começo do ano teve bastante dúvida, assim, né? O Conselho Nacional tinha aprovado que fosse feita a conferência, depois eles cancelaram a conferência e o povo ficou, né, nessa dúvida aí de não saber o que fazer. Então, de fato, o Conselho Nacional, de acordo com o governo federal, vamos dizer assim, eles não deliberaram sobre a conferência. Eles cancelaram e disseram que esse ano não teria conferência de assistência social, certo? Só que, por conta de alguns movimentos, né, algumas pessoas, entidades, trabalhadores da política de assistência social, foi criado, então, um movimento, que é justamente esse o nome, né? Movimento Unificado em Defesa da Assistência Social. E esse movimento, sim, fez a organização da conferência para esse ano. Então, o governo federal não fez, mas esse movimento criou. Porque o que acontece, gente? Para quem não sabe, as conferências de assistência social, elas acontecem, às vezes, de 4 em 4 anos, 3 em 3 anos, 2 em 2 anos, que era como estava acontecendo ultimamente, de 2 em 2 anos tem uma conferência. E para esse ano foi cancelado. Então, o ruim é porque além da democracia, né, essa ideia de práticas que a gente vem fazendo sobre de 2 em 2 anos a fazer a avaliação da política, de 2 em 2 anos a gente verificar como que está o desenvolvimento do nosso município relacionado à política de assistência social, ficou meio perdido pelo fato de não acontecer, certo? E outra coisa também é porque o pessoal que trabalha há muito tempo na política de assistência social sabe muito bem de todos os avanços que aconteceram ao longo dos anos, né? Então eu achei muito interessante porque esse movimento, mesmo o governo federal não apoiando, esse movimento quis fazer. Então, eles elaboraram todo um material para auxiliar os municípios e os estados que estão dentro dessa luta, né, para fazer essa conferência, tanto municipal como estadual, e lutar, né, pela política de assistência social, tá certo? Então, vamos às perguntas que mais me fizeram. Essa é a primeira, já está respondida. Boa noite para todo mundo que entrou aqui. Se tiverem alguma pergunta a respeito disso, por favor, pode mandar para a gente aqui, tá? Essa é a primeira pergunta, Mari. Afinal, vai ou não vai ter conferência de assistência social? Então, vai acontecer. Porém, o nome da conferência desse ano é diferente. É Conferência Nacional Democrática de Assistência Social. Por quê? Porque ela não é feita e nem financiada, nem organizada pelo Conselho Nacional, tá certo? Segundo o Conselho Nacional, segundo o governo, não teria. E aí esse movimento acabou realizando a conferência, tá certo? Segunda coisa, então, qual é o tema da conferência desse ano? Muito propício, né, gente? Se a gente fala sobre garantir que a política de assistência aconteça e as conferências são espaços democráticos para discutir com a pessoa que utiliza, a gente chama, na assistência social, a gente chama de usuários, né? Para que melhor, né, do que tu conversar diretamente com o usuário? Então, essa é a ideia da política da conferência de assistência. A gente reúne todo mundo do município, outras políticas, educação, saúde, enfim, todo mundo que trabalhe dentro dessa área, dentro do próprio governo, as entidades que trabalham na área de assistência social e o próprio povo, as pessoas que utilizam da política de assistência social,
tá certo? Então, qual que ficou o tema? O tema para esse ano da conferência é assistência social, direito do povo com financiamento público e participação social. Por que, gente, que eles decidiram fazer esse tema? Justamente pela situação que aconteceu ali, né? Se existe uma luta durante os anos para que a política de assistência social não seja mais caridade, para quem não conhece um pouco sobre a política de assistência, antigamente, né, era caridade, era auxílio às pessoas mais pobres, enfim, tem todo um histórico. Só que essa política ela começou a se consolidar como direito, né? As pessoas não têm direito à saúde, as pessoas não têm direito à educação, então elas começaram a passar a ter direito a acessar assistência social também. E quando tu tens um direito a ser acessado, tu precisa do quê? De financiamento. Tem que ter dinheiro, né? Sem din-din a gente não consegue pagar a conta, a gente não consegue fazer o sistema funcionar. Então, para quem desconhece, assim como a saúde tem o Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, a política de assistência social também tem o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS. Então, foi uma luta muito grande, uma conquista muito grande, para que a gente conseguisse ter esse sistema, ou seja, em todos os lugares do Brasil, quando você for atendido e precisar da assistência social, ele é padronizado esse atendimento, assim como acontece também no SUS. Né? E para quem não sabe, a política de assistência social é a quem dela necessitar. Muita gente acha que a política de assistência é a cesta básica. Gente, cesta básica é do tempo da caridade ainda. Existem outras demandas, outras questões que são trabalhadas, né? Por exemplo, a gente tem a assistência social é dividida em 3 partes: básica, média e alta complexidade, assim também como na saúde. A básica previne por meio do CRAS, dos programas de atendimento, que aquela família, que aquela região consiga se desenvolver, certo? Basicamente isso, aqui só uma palhinha rapidinho para vocês. A média complexidade, na verdade, ela vai atender uma família, uma criança, um adolescente, um idoso, enfim, uma pessoa que já teve, de alguma forma, seus direitos violados, né? Então, um idoso que, por exemplo, sofreu maus tratos, para onde que vai essa pessoa? Ele vai ser atendido pela saúde na parte física apenas, né? Mas tem outro lado que ele precisa ser atendido pela política de assistência social. Quem é que vai lidar com essa família que está cuidando desse idoso, né? E, por último, a alta complexidade, que é quando já se romperam os vínculos familiares. Então, por exemplo, uma criança que não está mais, não consegue mais, por algum motivo, né, ficar no seu lar, um idoso que precisa estar numa instituição de acolhimento, né, as casas de passagens, que são os moradores de rua, que acabam não tendo o seu lar, mas precisam de um lugar para dormir, precisam de encaminhamento ao mercado de trabalho, enfim. Então, gente, juntando tudo isso, essa luta, né, veio nesse sentido. O pessoal do Movimento Unificado em defesa do Sistema Único de Assistência, em defesa da política de assistência, decidiu que eles não iam deixar passar em branco, né, que esse ano teria sim a Conferência de Assistência Social. Então, como eu falei, o tema desse ano é assistência social, direito do povo com financiamento público e participação social. Então, para quem não sabe como funciona a conferência é geralmente um dia e meio, 2, depende, né, do tamanho do município. Mas geralmente a gente consegue em um dia já resolver. Em alguns municípios menores até meio período. Nós chamamos a comunidade, chamamos os profissionais que trabalham na política de assistência, outros profissionais envolvidos, e essas pessoas sentam para ouvir uma palestra. A palestra vai ser sobre esse tema que eu acabei de falar para vocês, onde vai tratar sobre esses assuntos, vai deixar claro para as pessoas que estão ali participando sobre o histórico da assistência social e qual é a importância de estar discutindo sobre essa política nesse dia, certo? Depois disso, uma das coisas que acontece para que a gente possa discutir, porque é muito amplo, né? Direito do povo, financiamento público, participação social, é muita coisa, né? Então a palestra, ela vem para subsidiar as discussões e depois a gente divide em grupos, que é como a gente chama, eixos, né? Ou grupos de trabalho. Então todo mundo que está reunido naquele local vai ser dividido em 3 grupos e cada grupo vai discutir um tema específico.
para esse ano, esses são os temas. O primeiro tema é assistência como direito do povo, que foi o que eu contextualizei rapidinho para vocês antes, né? Quando tu trabalhas um direito, tu tem que garantir que ele aconteça, né? Tu tem que garantir que, de fato, aquela criança, aquele adolescente, aquele usuário consigam acessar aquele direito, né? Então não adianta só deixar escrever no papel e depois na prática a gente não conseguir executar, certo? Então, assistência social como direito do povo, a gente vai falar sobre justamente isso, essa dinâmica de como aconteceu, como que antes essa política era só uma caridade, era só uma questão de quando necessita dar uma cesta básica ali, ela não tinha uma estrutura. E a partir de hoje, a partir de muitos anos, graças a Deus, ela vem se estruturando cada vez mais. Então, é difícil quando tu dá o direito do povo e depois tira, né? Tu deixa desordenado aquela organização do município ou do estado, enfim. Então, quando a gente trabalha assistência como direito do povo, nós vamos mostrar o histórico e vamos principalmente perguntar para as pessoas que estão ali o que elas veem como direito, que direitos elas têm acessar, elas conseguem acessar por meio da política de assistência social. Certo? Gente, hoje eu não vou me estender muito nos eixos, é enorme, eu traria aqui para vocês muito mais assuntos, mas a ideia aqui é fazer um vídeo rapidinho só sobre um geral da conferência, tá? O segundo eixo é o financiamento público. Disso aqui não tem muito o que falar, né? É o famoso din-din. Tem gente que não vê faz tempo, tem gente que não lembra mais o que significa dinheiro, gente, mas dinheiro existe, né? Brincadeiras à parte, todo direito para ser consolidado, ele precisa de um financiamento, né? No governo, assim como a gente faz nas contas da nossa casa, né? Recebe dinheiro, a gente divide um pouquinho de cada dinheiro para cada lugar, não é assim que você faz na sua casa? Para pagar suas contas e tá tudo certo? No governo é a mesma coisa. Então recebe o dinheiro, recebe os impostos e tem ali a legislação que vai dizer quanto que vai para cada área. E aí, se tu tens assistência social como um direito, ela também tem que receber esse recurso, né? O que não acontece há muito tempo, na verdade, né? Pelo que eu percebo, atendendo alguns municípios, conversando com alguns colegas de trabalho, tá tendo uma dificuldade do repasse. A gente chama de cofinanciamento, que é quando o governo federal repassa o recurso para os municípios. E é óbvio, o município também arca com uma parte. Então, essa participação do governo nacional na política de assistência dos municípios não tem acontecido com tanta regularidade. E aí, o serviço que deveria acontecer, acaba não acontecendo, né? E prejudica a comunidade, né? Então, o financiamento público, basicamente discutir sobre isso. De onde que vem o dinheiro, se está vindo, se não está vindo, se as obras que eram da assistência social no município pararam, se continuaram, enfim. E por último, a gente vai falar sobre a participação social, né, gente? Não é por nada que o nome dessa conferência é Conferência Democrática, porque assim como eu falei lá no começo, para quem não pegou, o governo federal, juntamente com o Conselho, decidiram não fazer a conferência, portanto, um movimento a favor dos direitos da criança, um movimento a favor da política de assistência social acabou realizando essa conferência. E aí, a participação social entra, né? Porque todos os direitos, é aquela coisa do vem pra rua, né? Que a gente hoje em dia fala muito, mas essa luta do vem pra rua de hoje, na verdade, gente, já acontece há muito tempo. Muito já foi avançado na política de assistência social justamente porque pessoas começaram a trabalhar a favor de que aquilo que era um favor, aquilo que era uma caridade, aquilo que acontecia às vezes, pudesse ser garantido como um direito do povo. E, nesse caso, a gente vai entrar aqui com a participação social. Como que a pessoa que está lá na ponta, a pessoa que está lá no bairro sendo atendido pelo CRAS, como que ele participa, como que ela participa? Como que essa pessoa consegue opinar, dizendo, olha, gente, o que vocês estão nos oferecendo não está se encaixando naquilo que a gente precisa. Ou então, até mesmo, sugerindo outras melhorias, né? O que a gente pode perceber ao longo da sociedade, os primeiros conselhos, na verdade, nas aldeias e muito antigamente, eram pessoas que se reuniam
reuniam e conversavam sobre como a comunidade estava, certo? Acontecia aquela coisa, gente, e aí, o pessoal que está pescando do lado de lá, o que está acontecendo por ali? E eles iam construindo, assim, as melhorias da sociedade. E para isso que existem as conferências. Primeiro as municipais, então o município se reúne, ele discute e de tudo aquilo que ele discutiu, ele vai dar o quê? Elaborar propostas, né, de melhorias para a política de assistência social de acordo com a necessidade do seu município, ok? Gente, boa noite para todo mundo que chegou por agora. Se tiverem alguma pergunta, podem mandar, tá? E, como eu falei, a live vai ficar disponível. Podem mandando as perguntas depois também, que eu vou respondendo ao longo do tempo. Então, por meio dessas propostas, essas propostas vão para o Estado. E o Estado faz de novo a sua conferência estadual, verificando, poxa, pensa comigo. Esse problema, essa necessidade tem no município, essa também, olha, uma necessidade incomum do estado de Santa Catarina. E assim vão se levantando as propostas estaduais. E depois os estados enviam as suas propostas para o governo federal. E do governo federal é que são alteradas as legislações, são modificados os planos e revistas muitas coisas que acontecem, que são determinadas da política de assistência social. Na verdade, gente, isso não acontece só na política de assistência, acontece em todas as outras, educação, saúde, enfim. Mas nós, da Jax Assessoria, trabalhamos com política de assistência social e direitos de criança e adolescentes. Então, por isso que a gente está falando desse tema hoje. Tá certo? Boa noite, Rose, Duarte. Boa noite para todo mundo que entrou aqui. E eu quero deixar, gente, um recadinho para vocês. No final dessa live, né, quando finalizar, eu vou deixar ali no comentário o site onde está disponível os documentos. Esse pessoal do movimento não só criaram a conferência, mas eles deixaram todos os documentos para que a gente pudesse ler, para que a gente pudesse discutir com os nossos municípios e aí sim criar propostas para desenvolver, continuar desenvolvendo a política de assistência social. Tá certo, gente? Me alonguei, mas o recadinho era esse. Provavelmente vou fazer outros vídeos sobre os eixos, então essa live vai ficar disponível no Instagram, depois vai ficar disponível no Facebook, e se eu conseguir eu subo ela no nosso canal do YouTube também, tá certo? Deixem as suas dúvidas aqui, mandem seus comentários e compartilhem também esses vídeos com outros municípios que ainda não realizaram as suas conferências. Ah, uma coisa que eu não falei, importantíssimo. O prazo para a realização das conferências é de julho até setembro, se estendendo aí, né, um pouquinho, quem sabe, para outubro, porque a conferência nacional vai ser em novembro, tá? Então a gente precisa organizar, né, realizar as nossas conferências até, no máximo, final de setembro e quem sabe ali outubro, tá certo? Amanhã nós estaremos em Urubici realizando uma conferência municipal de assistência social, depois estaremos também em Capivari de Baixo e estaremos em Uruçanga, enfim, e até lá a gente vai repassando aqui para vocês outras ideias, outras sugestões e dúvidas também que forem surgindo de outros municípios. Tá certo? Era isso por hoje, um beijão e a gente se vê por aí. Até mais!